Salve, exploradores do universo, e bem-vindos ao canal. Nos últimos meses, um objeto tem tirado o sono de astrônomos e deixado todo mundo com uma pulga atrás da orelha. O nome dele? 13 Atlas. O terceiro visitante interestelar já detectado no nosso quintal cósmico. As perguntas eram imensas. É um cometa? Um asteroide? Ou, como alguns sugeriram, uma nave alienígena? Bom, a resposta finalmente chegou. E eu já adianto, a verdade é muito mais bizarra do que a gente imaginava. Fim do mistério, agora tem cauda. O maior argumento de quem duvidava que o Atlas era um cometa era simples: cadê a cauda? Um cometa sem cauda é como um astro do rock sem guitarra. Mas essa discussão acabou. No final de agosto de 2025, um dos telescópios mais poderosos da Terra, o Gemini Sul, apontou seus olhos para o 13 Atlas e bingo, uma cauda foi detectada. E não é qualquer cauda. Estamos falando de uma estrutura com mais de 56 mil quilômetros de comprimento, apontando exatamente na direção oposta ao Sol, como manda o manual dos cometas. Então, caso encerrado, certo? É um cometa. Podemos todos ir para casa. Só que não, porque no momento em que os cientistas confirmaram a cauda, outros telescópios descobriram coisas que simplesmente não batem. As pistas alienígenas e científicas. É aqui que a história fica com cara de ficção científica. O Very Large Telescope, o VLT, fez uma análise química da atmosfera do cometa e encontrou níquel. Ok, e daí? Você pergunta. O problema é que ele não encontrou ferro junto com o níquel. Na natureza, esses dois elementos quase sempre aparecem juntos. A única situação conhecida em que encontramos níquel puro, sem ferro, é em ligas metálicas produzidas, industrialmente. A conclusão de alguns foi imediata. Só pode ser um pedaço de tecnologia, uma sonda, uma nave alienígena. Mas calma. A explicação é que o Atlas pode ter uma composição química tão exótica com elementos que chamamos de hipervoláteis, que consegue liberar níquel de uma forma que nunca vimos antes. E as esquisitices não param aí. O telescópio espacial James Webb descobriu que a atmosfera dele é feita quase toda de dióxido de carbono, com pouquíssima água. Cometas do nosso sistema solar são o oposto, são basicamente bolas de gelo de água suja. Isso significa que o 13 Atlas nasceu num lugar muito, mas muito mais frio do que o nosso sistema solar. O momento da verdade está chegando. Então, o que temos? Um objeto com corpo de cometa, mas com uma personalidade completamente anômala. E o melhor, ele já foi visto nos dados do satélite TESS meses antes de ser descoberto e já estava ativo soltando gases a uma distância gigantesca do Sol. A grande questão é, o que vai acontecer agora? No final de outubro de 2025, o 13 Atlas estará fazendo sua passagem mais próxima do Sol, o chamado periélio. Como disse o pesquisador de Harvard, Avi Loeb, é como um interrogatório. A alta pressão e o calor do Sol vão forçar o Atlas a confessar sua verdadeira natureza. Será que ele vai se despedaçar? Vai liberar mais materiais estranhos? Ele vai sobreviver a esse mergulho infernal? O 13 Atlas está em sua fase final de aproximação do Sol para atingir o periélio, seu ponto mais próximo da nossa estrela, no final deste mês. Portanto, a distância dele em relação ao Sol está diminuindo a cada dia. A distância em relação à Terra também está mudando, mas de forma mais complexa devido à órbita do nosso próprio planeta. Não tem jeito, teremos que esperar ele reaparecer do outro lado do Sol, lá para dezembro, para ter as respostas. Com base nos dados astronômicos atuais, no início de outubro de 2025, as distâncias aproximadas do 13 Atlas são: distância do Sol, aproximadamente 1,25 unidades astronômicas, o que equivale a cerca de 187 milhões de quilômetros. Distância da Terra, aproximadamente 1,68 unidades astronômicas, o que equivale a cerca de 251 milhões de quilômetros. A velocidade atual do cometa 13 Atlas é de aproximadamente 155.160 km por hora. Essa velocidade não é constante. Como o cometa está se aproximando do Sol, a atração gravitacional da nossa estrela o acelera continuamente. Sua velocidade continuará a aumentar até que ele atinja o periélio no final de outubro, quando atingirá sua velocidade máxima antes de começar a se afastar e desacelerar novamente.
Resumindo a ópera, o 13 Atlas é sim um cometa, mas ele é o cometa mais estranho que já vimos. O mensageiro de um sistema estelar distante, com uma composição que desafia o que conhecemos e que carrega pistas que, para alguns, apontam para a tecnologia. Agora eu quero saber de você. Depois de tudo isso, o que você acha? Estamos testemunhando a passagem de uma maravilha da natureza de outra estrela? Os teóricos da conspiração estavam certos e isso é, de fato, um artefato alienígena? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Quero ler todas elas. Se você curtiu essa viagem até os limites da ciência, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscrever para não perder as próximas atualizações e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adora um bom mistério cósmico. Até a próxima!